Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais um Radar Previdenciário com as novidades do direito previdenciário. Hoje iremos falar sobre a modulação dos efeitos do tema 979 do STJ, publicado agora no dia 23 de abril de 2021. Mas antes, pessoal, eu gostaria de lembrar a vocês que o programa Radar Previdenciário vai ao ar toda segunda-feira, agora em dois formatos, em vídeo e também em áudio. No formato vídeo vai ao ar na Rede Previdência, no canal da Rede Previdência no YouTube. E aí eu já peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações. Se gostarem do conteúdo, curtam, comentem e compartilhem com os amigos, né? E no formato áudio, vai ao ar no podcast Radar Previdenciário lá no meu Instagram, @professor André Vasconcelos. Então, gente, o tema 979, que versa sobre a possibilidade de devolução de valores de benefícios pagos indevidamente, né? Pessoal, esse tema, na verdade, eu já abordei em vídeo anterior, né, em áudio anterior também, né, mas eu volto a trazer esse tema por conta dessa nova publicação, né, que foi agora, aliás, por conta da publicação do acórdão e também da modulação dos efeitos desse acórdão, né. Foi publicado agora no dia 23 de abril de 2021, ou seja, apenas 2 dias atrás. Então, versa sobre a devolução de valores por erro do INSS. Nós temos a previsão do artigo 115, inciso 2 da Lei de Benefício, que é a Lei 8.213, que permite ao INSS descontar até 30%, né, do valor de um benefício quando houver aí a constatação de uma concessão de um benefício indevido ou até mesmo de um benefício devido, mas que foi pago a mais, né, o que a gente chama de benefício além do devido. Isso está expressamente lá no artigo 115, inciso 2 da Lei de Benefício, essa possibilidade, né, de o INSS fazer esse desconto, ou seja, pegar de volta aquilo que pagou indevidamente, né? Então, o julgamento do tema 979 versa sobre o sentido e sobre o alcance dessa previsão, desse dispositivo que está na Lei 8.213. E aí a gente tem que tratar esse tema a partir da lógica que a própria Corte, né, o STJ, atribuiu no que se refere ao que vem a ser o erro administrativo, o erro da administração, que vai aí, de certa forma, ensejar a concessão de um benefício indevido por esse motivo, né? Então, o erro da administração previsto no julgamento do tema, né, versa sobre, primeiro, interpretação errônea da lei ou má aplicação da lei. Por um lado, entende-se que há um erro administrativo quando houver uma interpretação errônea da lei ou uma má aplicação da lei por parte do INSS, né? No outro lado, o chamado erro material ou erro operacional. Então, qual é o aspecto que se entende que cabe a devolução? Para o tema, no julgamento do tema 979, o STJ entendeu que, tratando-se de interpretação errônea da lei ou de má aplicação da lei, não cabe devolução, tá? Então, não poderia o segurado ser prejudicado e ser compelido a devolver um valor que recebeu indevidamente porque a administração interpretou de forma errada a lei. Então, não é o caso. Nessa situação, aplica-se o princípio da irrepetibilidade. Não há possibilidade de devolução. Mas aí, por outro lado, né, quando se trata do chamado erro material ou erro operacional, entendeu a Corte que nessa situação pode ser possível o INSS exigir a devolução do valor pago indevidamente. Então, mesmo nessas situações de erro material e erro operacional, tem que ter o preenchimento a alguns parâmetros, alguns critérios para que haja essa devolução. Mas há possibilidade de devolução. Aqui se aplica, então, o princípio da repetibilidade. Repetibilidade. É possível devolver quando se trata de erro administrativo em que
o erro se concentra no erro operacional ou no erro material. Mas qual seria então a condicionante para que isso acontecesse? Ou seja, o INSS tem que comprovar, né, a ausência de boa-fé por parte do segurado. E aí a gente chama de boa-fé objetiva, né? Não é no sentido subjetivo, mas a boa-fé objetiva. E entendeu o STJ, né, no julgamento do tema, que isso só é possível aferir no caso concreto. Então, quando estiver ausente a boa-fé objetiva do segurado, né, só é possível se chegar a essa conclusão no caso concreto. Então, terá que analisar caso a caso. Não há como ter uma tese aplicada para todas as situações. Então, vai ter que analisar caso a caso, é a primeira situação, né? E segundo, analisar sobre o aspecto de quê? Sobre o aspecto do entendimento do homem médio, né? Ou seja, o entendimento do homem médio a respeito da irregularidade, né, de ser ou não ser o benefício, ali, o pagamento indevido. Se é possível ou não ao homem médio perceber, né, esse caráter indevido do benefício. Então, é possível a devolução, segundo o entendimento do tema 979? Sim, é possível, desde que se trate de erro material ou erro operacional e, obviamente, comprovada aí a ausência de boa-fé do segurado, que deve ser comprovada somente nos casos concretos, né? E, obviamente, com base também nesse entendimento do homem médio, né? Vamos ver, então, como ficou o tema, ou seja, a questão submetida a julgamento, a tese firmada e, por fim, a questão da modulação dos efeitos. Então, o tema 979 versa sobre a possibilidade de devolução de valores de benefícios indevidos, né? A questão submetida a julgamento foi assim delineada. Vou ler para vocês. Devolução ou não de valores recebidos de boa-fé a título de benefício previdenciário por força de interpretação errônea, má aplicação da lei ou erro da administração da Previdência Social. Esta foi a questão submetida a julgamento, né? Vamos ver como ficou a tese firmada, né? Depois do julgamento, a tese firmada ficou no seguinte sentido: com relação aos pagamentos indevidos aos segurados decorrentes de erro administrativo, material ou operacional, não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela administração, são repetíveis, sendo legítimo o desconto do percentual de até 30% do valor do benefício pago ao segurado ou beneficiário, ressalvada a hipótese em que o segurado, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido, ok? Então, essa foi a tese firmada. Aqui eu vou chamar, antes da gente entrar na abordagem da modulação dos efeitos, eu vou chamar a atenção aqui para dois trechos, né, do acórdão, né, que diz o seguinte, vejam só. Com relação, o primeiro, à irrepetibilidade no caso de equivocada ou má interpretação da lei, tá? E segundo, no caso da repetibilidade com base no erro material, né, ou operacional. Então vamos lá. A primeira situação, o acordo diz que seria irrepetível, né, na seguinte situação: o beneficiário não pode ser penalizado pela interpretação errônea ou má aplicação da lei previdenciária ao receber valor além do devido. Disse desse modo porque também é dever poder da administração bem interpretar a legislação que deve por ela ser aplicada no pagamento dos benefícios. Dentro dessa perspectiva, esta Corte Superior evoluiu a sua jurisprudência, passando a adotar o entendimento no sentido de que, para a não devolução dos valores recebidos indevidamente pelo beneficiário da Previdência Social,
é imprescindível que, além do caráter alimentar da verba e do princípio da irrepetibilidade do benefício, a presença da boa-fé objetiva daquele que recebe parcelas tidas por indevidas pela administração. Essas situações não refletem qualquer condição para que o cidadão comum compreenda de forma inequívoca que percebeu a maior o que não lhe era devido, ok? Então veja aqui a situação do homem comum, né, que toma-se como parâmetro. Então, resumidamente, nesse trecho que eu acabei de ler da decisão, né, nós temos aqui a contemplação da tese da irrepetibilidade quando se tratar de interpretação errônea da lei ou de má aplicação da lei, tá? E aí vem a situação da repetição, né, que é a mudança, a grande mudança, porque antes do tema 979, o entendimento do STJ é que, em se tratando de erro administrativo, nunca era permitida a devolução, não era possível a devolução quando se tratasse de erro da administração, né? Porém, aqui estamos encarando exatamente uma mudança da Corte no sentido de dizer, olha, de fato, quando se tratar de interpretação errônea da lei, né, ou má aplicação da lei, não cabe a devolução, porque o segurado não pode ser penalizado pelo equívoco na interpretação da norma pelo INSS. Contudo, né, é possível sim a devolução, e aí vem a mudança, né, de perspectiva da Corte, no sentido de permitir a devolução quando se tratar de erro material ou operacional, como eu falei, e que está exatamente previsto nesse trecho aqui do acordo, que diz, olha, no erro material é necessário que se averigue em cada caso, veja, em cada caso, se os elementos objetivos levam à conclusão de que houve boa-fé do segurado no recebimento da verba. Vale dizer que, em situações em que o homem médio consegue constatar a existência de erro, necessário se faz a devolução dos valores ao erário. Então, se é possível, dentro de uma concepção de erro de homem médio, né, ao segurado constatar que, de fato, aquele pagamento é indevido, ele tem que devolver, né? Isso em caso de erro material ou operacional por parte da administração, né? E aqui está, repito, a grande mudança na interpretação da Corte sobre o tema, ok? Então vamos ver então como ficou a modulação dos efeitos, né, dessa decisão, que é o que está aqui trazendo na publicação do acordo agora do dia 23 de abril de 2021. Então, modulação dos efeitos. Vou ler para vocês. Tem-se de rigor a modulação dos efeitos definidos neste representativo de controvérsia em respeito à segurança jurídica e considerando o inafastável interesse social que permeia a questão subexamine e a repercussão do tema que se amolda a centenas de processos sobrestados no judiciário. Desse modo, somente deve atingir os processos que tenham sido distribuídos na primeira instância a partir da publicação deste acordo. Vejam bem, o que é que diz a modulação dos efeitos? Que somente se aplica esse novo entendimento da Corte, no tema 979, aqueles processos que foram distribuídos na primeira instância a partir da data de publicação deste acordo, ou seja, a partir de 23 de abril de 2021. Então, a partir do dia 23 de abril de 2021, todos os processos que serão, né, aí distribuídos, né, em primeira instância, se aplica o novo entendimento da Corte, este que nós acabamos de analisar, de que é possível sim a devolução, desde que comprovado que haja ausência de boa-fé do segurado, né, e que se trate aí de erro material ou operacional do INSS. Então, esse entendimento se aplica a partir de 23 de abril de 2021 para os processos distribuídos em primeira instância a partir dessa data. E os processos que já foram distribuídos antes, ainda que não tenham sido transitados e julgados, se aplica pela modulação dos efeitos, está clara aqui, se aplica o entendimento anterior da Corte, de que não cabe devolução
de valores, né, em se tratando de erro da administração. Em que situação? Em todas. Não importa qual seja a situação. Foi erro da administração, não cabe devolução de valores. O entendimento antigo da Corte vai prevalecer para os processos que já foram ajuizados antes, né, ou seja, antes do dia 23 de abril, que então do dia 22 de abril para trás, né, de 2021, vai se aplicar o antigo entendimento da Corte. Ok, pessoal? Então, novo entendimento somente a partir do dia 23 de abril de 2021, no caso dos processos distribuídos, né, em primeira instância a partir dessa data. Ok? Então, ficamos por aqui, né? E não esqueçam, se inscrevam no canal da Rede Previdência no YouTube, ativem o sininho de notificações, né, para que vocês recebam as notificações, sigam o meu Instagram, né, o @professor André Vasconcelos. Curtam, comentem e compartilhem este conteúdo com os amigos, tanto no YouTube quanto lá no Instagram. Ok, pessoal? Um fraterno abraço e até o próximo Radar Previdenciário.